Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. Os pássaros a cantar e o sol sempre a brilhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, amiguinho, como vai? A nossa amizade nunca vai. Farei o possível para ficarmos bem juntinhos. Olá, amiguinho, como vai? Olá, amiguinho, como vai você? Eu vou bem, eu estou muito contente e grata a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos mais da palavra de Deus. Vamos cantar mais uma musiquinha? A cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Vamos orar? Na hora de orar tem que ser bem quietinho. Vamos falar com Deus agora, tá certo, crianças? Feche os olhinhos que vamos falar com Deus. Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Deus, pela vida de cada criança, Senhor. Abençoa cada pai, cada mãe, cada criança. Continue cuidando de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente aprendeu na lição passada sobre a criação, não foi? A gente aprendeu que Deus criou todas as coisas, que Deus é um Deus amoroso, que Ele cuida de nós e Ele criou tudo perfeito para nós, não é mesmo? Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem, tá vendo? O homem e a mulher. E Deus criou um lindo jardim e colocou eles lá no jardim para cuidar do jardim. E Deus deu uma ordem para eles, para Adão, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2. Quem tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, que diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, esta foi a ordem que Deus deu para Adão. Deus queria que Adão vivesse sempre junto dele, em comunhão com ele. Então, Deus deu essa ordem para Adão. Então, crianças, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem de uma forma especial. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem tem inteligência, o homem pode fazer escolhas, o homem sente emoções, não é mesmo? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus também criou uma ajudadora para ficar no jardim com Adão. Sabia? Porque Deus, ele ama todos e ele quer o bem para todos. Ele criou uma ajudadora para Adão, tá vendo? Então, só que Deus falou para Adão que tinha uma árvore lá no meio do jardim que eles não poderiam comer, porque se eles comessem, eles iam morrer e ficar separados de Deus. Então, esta árvore estava lá no meio do jardim. Então, o mal, ele já existia no mundo, porque ele foi expulso do céu, porque ele desobedeceu. Então, a serpente era um animal. Ele usou a serpente e foi conversar com Eva. E foi lá conversar com Eva e falou assim: Eva, Deus falou que não era para você comer de nenhuma do fruto das árvores que está no jardim? Eva disse: Deus falou que eu posso comer de todas as árvores do jardim, menos uma árvore que está lá no meio do jardim, porque essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eu comer, eu vou morrer. Aí a serpente falou para Eva que ela não iria morrer se ela comesse. Ela disse para Eva que se ela comesse, ela ia ficar tão sabida como Deus. E Eva, deu ouvido à serpente e foi lá, pegou a fruta, comeu e deu a Adão. E Adão comeu também. Os dois comeram do fruto e os dois pecaram, desobedeceram a Deus. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram separados de Deus.
Eles eram perfeitos, eles não tinham pecado. O mal não estava no coração dele, mas quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus e eles pegaram folhas de figueira para se vestir, porque eles ficaram com vergonha, porque estavam nus. Eles desobedeceram. E aí, sabe o que aconteceu? Todas as tardes Deus vinha falar com Adão, não era? E Deus foi lá no final da tarde falar com Adão. E chegando lá, ele falou com Adão: Adão, por que você está se escondendo? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer, mas Deus, ele já sabia que eles tinham comido do fruto, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E aí ele falou assim para Adão. Adão falou: porque a mulher que tu me destes me enganou e eu comi. E aí quando Deus falou com Eva, Eva disse que foi a serpente que tinha mandado ela comer o fruto, e disse que ela comeu porque a serpente mandou ela comer. Então ficou um culpando o outro. Assim a gente hoje, crianças, a gente não gosta de assumir os nossos erros, nossas culpas, né? Muitas vezes as crianças, quando tá com um irmãozinho em casa, né? Muitas vezes quer culpar sempre o irmão, né? A culpa nunca é da gente. Isso é errado, crianças. Isso não agrada a Deus. Nós devemos assumir os nossos erros e pedir perdão a Deus, a mamãe, a papai, ao irmãozinho, quando a gente errar, tá certo? Então, por causa da desobediência, Deus falou com eles que eles seriam expulsos do jardim e teriam que trabalhar duro para conseguir o alimento. Eva, Deus falou que ela ia sentir dor. Nada disso ia acontecer se não fosse o pecado. Então, por causa do pecado, tudo isso acontece hoje no mundo, sabia? Por causa do pecado. E Deus foi lá e disse que eles teriam que trocar de roupa. Deus mandou ele vestir roupas de peles de animais. Botou roupas de pele de animais e falou que eles iam ter que sair do jardim. Eles foram expulsos, crianças, do jardim por causa da desobediência. Viu, crianças? Então, sabe o que aconteceu? Depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. O pecado separa o homem de Deus. Sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente fala e que desagrada a Deus. Então, desobedecer a mãe é pecado, falar coisas feias é pecado, brigar com o irmãozinho, brigar com o coleguinha, não, só querer as coisas para si é pecado e não agrada a Deus e não é bom. Então, quando Adão estava sem o pecado, quando Adão não tinha pecado ainda, ele andava assim com Deus, juntinho de Deus, mas o pecado entrou e separou o homem de Deus. O homem ficou separado de Deus e é muito ruim ficar separado de Deus, né? Então, mas Deus, ele nos ama, crianças. Ele ama tanto a gente que ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, o seu único filho perfeito para morrer na cruz pelos nossos pecados. E aí, Jesus, ele é o nosso acesso a Deus novamente. Através de Jesus, a gente pode falar com Deus novamente, crianças. Sabia que através de Jesus, a gente pode falar com Deus novamente? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o pecado sai da nossa vida e a gente fica assim, ó, juntinho de Deus novamente, através do sangue de Jesus, que limpa o nosso coração de todo o pecado. Isso mesmo. Então, a gente peca ainda, mas a gente tem que pedir perdão a Deus dos nossos pecados, sabia? Jesus, ele é muito bom, devemos entregar a nossa vida para ele, porque ele nos purifica de todo o pecado, crianças. Então, vamos cantar uma musiquinha que diz assim:
Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não vai entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Pois é, crianças, quando o mal quiser entrar na sua vida, no seu coração, diga não à desobediência, diga não ao pecado, porque não é bom. Mas quando Jesus bater na porta do seu coraçãozinho, diga sim, porque Jesus, ele é muito bom. Diga sim para a leitura da Bíblia, diga sim para o estudo da palavra de Deus, porque aprender da palavra de Deus é muito bom. Tá bom, crianças? Vamos cantar mais uma musiquinha? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. O seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Então, crianças, quando a gente ganha a vida eterna, a gente vai morar aonde? No céu, com Deus. E lá no céu, crianças, é muito bom. Não tem dor, não tem pecado, não tem desobediência, não tem nada de ruim. No céu só tem alegria, porque a gente vai morar para sempre com Deus. Todos aqueles que entregarem as suas vidas para Jesus. Tá bom? E eu tenho um versículo que é para vocês memorizarem. É a lição da semana, tá certo? Que diz assim, está lá em 1 Pedro 2,24. Diz assim, o próprio Cristo levou os nossos pecados sobre o seu corpo na cruz. Tá bom, crianças? É para vocês memorizarem esse versículo, tá certo? Vamos orar agora, agradecer a Deus pela lição, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que aprendemos da palavra dele hoje. Oremos. Deus, muito obrigada pela tua palavra, obrigada por tudo que aprendemos, Pai. Que o Senhor possa falar nos coraçõezinhos das crianças, que elas possam crescer obediente a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Todo mundo. Ele criou o céu, as nuvens, as estrelas, a lua, o mar. Todo mundo criou todo mundo, até as árvores. Criou tudo. E que dia foi que ele descansou? Ele descansou no dia 7. Queria tanto que fosse no dia 5, mas que pena que não é. Criou Criou Deus o no céu. No princípio, Deus criou o quê? o céu, E o que mais? a terra, E o que mais? o sol, E o que mais? a lua, E o que mais? as folhas, E os mas e os e a voz, o e isso aqui o homem, e mu mulher, a China, Adão. e eu, Isso. Quem criou tudo isso foi Deus. Deus. É muito. Bom, Amém. amém. Deus fez o sol e a lua. Deus fez o animal. Deus fez o passarinho. Deus fez as flores. Deus fez o homem. Deus fez a minha princesa.
A Bíblia é a palavra de... Deus. E a professora falou sobre o quê, Pi? Sobre a criação. São. Quem criou o mundo foi Jesus. Jesus. E Jesus criou mais o quê? É... Criou a árvore. Carro. Criou quem mais? As Nossa. e os Mãe. criou os animais. E no primeiro dia, Pi, ele criou a luz. E qual é o versículo? No princípio, diga, no princípio, Nunca vou falar. vá, no princípio, E cinco. criou Deus. Deus, tá coçando, né? Diga, criou Deus, Deus. o céu O céu. e a Amor. terra. A terra.